Olá, galera. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? Hoje eu vou fazer com vocês aqui um exercício que tem um caráter mais desafiador, né? Que é menos aquele construa um triângulo, termina uma intersecção e um monte de coisas. E mais o seguinte, olha, já sei que vocês sabem construir bissetriz, né? Você tá aqui no meu canal, sabe construir bissetriz. Se não sabe, vê o vídeo de bissetriz antes, porque senão nada aqui vai fazer sentido, né? É uma das construções fundamentais, é um dos nossos lugares geométricos. E menos num caráter de construir um polígono, termina uma intersecção e coisa assim. E mais, olha, eu sei que você sabe o que é bissetriz. Então, o que é bissetriz? É um lugar geométrico, eu vou escrever aqui. Então, LG dos pontos que equidistam dos lados de um ângulo. Isso daqui é um modo de definir, tudo bem? Como lugar geométrico. Então, essa daqui é uma bissetriz, é um lugar geométrico, ou seja, é um conjunto de pontos que satisfaz uma condição, e essa condição é única, né? Então, não existe nenhum ponto fora daquele conjunto que satisfaça aquela condição. E aí, nesse caso, a condição é equidistar dos lados de um ângulo. Se eu fosse fazer aqui um pequeno esboço aqui, né, para dar uma visualizada, é como se eu tivesse aqui um ângulo, tenho aqui essa semirreta, por exemplo, mas eu também poderia prolongar aqui. E se eu falar que ela é uma bissetriz, quer dizer que se eu pegar qualquer ponto nela, ela tá à mesma distância dos lados desse ângulo aqui, né? E ela divide o ângulo em duas partes congruentes. Tem um vídeo aqui no canal que eu conto pra vocês sobre a bissetriz, falo algumas definições que pode te ajudar aí a se organizar melhor. Mas essa é a ideia de modo muito rápido. Só que pra gente poder construir bissetriz, a gente sempre tem a origem do ângulo, né? Que é esse início aqui, né? Que algumas pessoas chamam de vértice, eu gosto de chamar de origem. E se você não tiver origem, como é que faz? E se você só tiver as duas semirretas, você sabe que elas vão se encontrar em algum momento, porque elas não são paralelas, logo elas vão se encontrar. E agora eu quero que você me represente aqui a bissetriz. A bissetriz vai estar aqui em algum lugar. Como que eu construo a bissetriz sem ter a origem do ângulo? Se você nunca pensou sobre esse problema, chegou aquela hora. Pausa esse vídeo e tenta construir. Tenta pensar em possibilidades, assim. Sempre vem um desafio. É bom você parar, pensar, tenta desenhar, ver os elementos, o que pode te ajudar a se organizar. Então, considere o exercício resolvido, né? Então, se eu tiver a bissetriz aqui, que propriedade eu sei que ela vai ter em relação aos lados? O que eu posso pensar sobre isso? Ser um bom aluno de desenho geométrico, né? Uma pessoa ali que de fato está nesse processo de aprendizado, se sente mais segura, é aquela pessoa que tem a capacidade de um problema que ela nunca viu e ela criar estratégias para isso, né? Resolver esse problema a partir de uma gama de repertório. E aí você precisa se colocar em situações que vão ser desafiantes. E isso que é muito legal, né? O desafio que a gente vai tendo os diferentes modos de resolver o problema. Então, vai exigir pra gente bastante criatividade. Eu vou comentar dois modos de resolução que eu pensei, mas aí também, com certeza, devem ter outros, enfim, adoro, inclusive, receber novas resoluções. Gente, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou fazer o modo que eu gosto mais, depois eu explico um outro, tá? Eu vou traçar duas paralelas. Uma paralela aqui, uma paralela aqui, de modo que a distância, essa paralela em relação à reta A esteja uma distância x, aqui também esteja a mesma distância e que elas se encontrem. É isso que eu vou fazer nesse início, tudo bem? Então, eu vou aqui pegar um ponto. Vou pegar um ponto A para poder iniciar a construção da minha paralela. Para fazer isso, uma paralela A passa... não, deixa eu trocar o nome do ponto aqui, né? Porque senão vai ficar chato. Uma paralela A semirreta A passando pelo ponto P. Então, para isso, faço um traçado para qualquer um dos lados. Abro um pouco mais o meu compasso. Vou colocar aqui os traçados. Pronto. Vou aqui alinhar. Vou alinhar. E vou traçar só essa parte aqui. Beleza. Aí, eu vou fazer a paralela passando aqui por esse ponto aqui. Esse ponto que elas já se encontraram, tá bom? Por esse ponto.
E agora, enfim, vou fazer o mesmo processo, que é construir uma outra perpendicular. Só que essa perpendicular vai coincidir aí com a minha paralela. Tan, 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 tan. Constrói, constrói, constrói. Vou traçar aqui, então, galerinha, a minha paralela. Pronto. Aqui, então, eu tenho uma reta T, de modo que A é paralelo a T. E a distância entre essas duas retas está representado aqui pelo segmento PR, por exemplo. Essa é a distância entre essas paralelas. Vou traçar uma outra paralela B com essa mesma distância aqui. Então, vamos lá, vou pegar aqui, vou fazer mais para cá, para não poluir tanto. Vou pegar um ponto M, vou fazer o mesmo processo, vou construir aqui uma perpendicular. Vou fazer aqui agora, né, os traçados, bonitinho. Perfeito. Agora, eu vou ter essa nossa reta aqui. Aí, a distância precisa ser a mesma que essa daqui, né? Então, eu vou pegar aqui com o meu compasso, transportar. E olha só, quase no mesmo lugar, né? E agora, eu vou aqui fazer os dois traçados. Opa! Fazer os dois traçados para poder construir aqui a nossa paralela. E aí, aqui eu vou chamar de reta S. Então, agora eu vou ter uma reta S, que é uma reta que vai ser paralela à nossa reta B, a uma distância aqui, X, né? Essas duas distâncias são as mesmas, vou chamar de reta S. Então, B é paralela a S. Gente, basicamente, lembra, né? Paralelo significa que elas nunca vão se encontrar, né? Nunca vai ter intersecção. Então, B e S nunca vão se encontrar, A e T nunca vão se encontrar. Mas essas duas retas se encontraram, né? Então, se A e B são retas concorrentes, as retas paralelas a elas também serão concorrentes. Parece muito simples, mas, ó, é rebuscado, é um pensamento rebuscado. Se duas retas são concorrentes, as retas paralelas a elas também serão concorrentes. Ou seja, também terá uma intersecção. Essa intersecção aqui, que eu vou chamar de ponto O, eu vou construir a bissetriz. Aqui a gente formou um ângulo, né? Vou construir a bissetriz aqui desse ângulo. Então, no mesmo esquema que vocês já conhecem, determino dois pontos. Desses dois pontos, determino um terceiro. Eu gosto de fazer para fora aqui, porque aqui já tem muito traçado, né? E agora, opa, eu vou traçar aqui a nossa BTZ. E aí, essa reta aqui, que eu acabei de traçar... Ai, eu cometi uma imprecisão aqui. Cometi uma imprecisão porque eu não tava conseguindo enxergar direito. Deixa eu apagar aqui. Mas essa bissetriz aqui que eu vou acabar de traçar, vocês vão perceber que ela vai ser uma bissetriz desse nosso ângulo, né? Então, vou fazer até de azul para ficar mais evidente. Espero que minha cara não apareça aí embaixo, que eu tô tentando visualizar melhor aqui. Isso, tá aparecendo? Espero aí que não. Tenho essa reta aqui, então, que é bissetriz dessas duas, né? Então, bissetriz aqui desse ângulo. Gente, vocês lembram que a definição de bissetriz? A bissetriz aqui, ela é equidista dos lados do ângulo. Então, ela vai equidistar desse lado e desse lado. Se essa distância aqui é de x centímetros e essa é de x centímetros, vocês concordam que é como só se eu tivesse deslocado essa reta para cá, essa semi-reta para cá e essa também, a qual distância? De x centímetros, na mesma direção, mesma direção e mesmo sentido. Então, a bissetriz dessas duas semi-retas de mesma origem vai coincidir com a bissetriz dessas outras duas semi-retas de mesma origem. Elas vão coincidir, porque quando eu faço paralela, eu basicamente estou mantendo a distância. O que eu fiz foi como se eu aproximasse essas duas para poder conseguir dar conta de construir a nossa bissetriz. Esse é um modo de você resolver. Me toquei agora que vai ficar muito poluído para falar do outro modo, mas a ideia é basicamente determinar dois pontos, aí você
faz a bissetriz, uma bissetriz aqui, encontra um ponto, a mesma coisa aqui, vai ter 2 pontos, e aí você vai fazer a intersecção, você vai ter a bissetriz dada. Karen, não entendi nada. Tenta pensar um pouco. Vou fazer aqui um desenho aqui do lado, ó. Você tem a reta A, tem a B. Essa intersecção aqui não tem espaço no papel. Se você determinar um ponto A, um ponto B qualquer, traçar esse segmento, e você construir a bissetriz desse ângulo aqui, ó, tem essa bissetriz. A bissetriz desse ângulo aqui. Esse ponto aqui que você encontrou de intersecção, concorda comigo que esse ponto aqui equidista desse lado e desse lado? Por quê? Porque ele pertence à bissetriz desse ângulo aqui. Então, por definição, tá a mesma distância desse lado e desse lado. Ao mesmo tempo que esse ponto X também é equidista desse lado e desse lado. Por quê? Porque necessariamente ele tá na bissetriz desse ângulo aqui. Então, beleza, eu sei que ele tá na bissetriz. Se eu fizer uma outra coisa aqui, o N e o M, e fizer o mesmo processo, que é construir uma bissetriz, construir uma outra bissetriz e marcar a intersecção, esses 2 pontos aqui vão satisfazer a condição de estar à mesma distância dessa semirreta e dessa semirreta. Logo, necessariamente, tanto x quanto y está na bissetriz do ângulo formado entre essas 2 semirretas. Então, é um modo também de você fazer a construção. Note que esses pontos A e B, N e M, são pontos quaisquer, né? Só tem que estar nessas 2 semirretas. Esse é um modo de resolver, esse é um outro modo de resolver, e com certeza existem vários outros modos aí de você fazer esse processo de construção. O que eu acho interessante é que você olhe para isso que eu fiz e tente justificar por que é válido, tente escrever sobre isso. É um ótimo modo aí de você aprender, desenvolver as suas habilidades e também de tentar criar outras estratégias, né? Outras possibilidades sempre ajuda aí nesse processo de investigação. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado, se organizado. Qualquer dúvida aqui, comenta. Enfim, curte, se inscreve no canal para dar aquela força. E não se esqueça sempre, bora construir?